Afinal de contas, nós somos templos do Espírito Santo e nós devemos sim buscarmos nos desenvolver diariamente. Nós não devemos ficar acomodados, afinal, fé sem obras é morta. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar sobre falar em público sim, mas falar em público num contexto muito importante, num contexto precioso e fundamental para a vida de qualquer pessoa. Eu acredito nisso e eu espero que você também acredite. Qual o contexto? Ligado à evangelização. Quando eu entrei para o curso de psicologia, eu fiquei em crise. Deus existe, Deus não existe, Deus existe, Deus não existe. Mas o mais legal de tudo é que ver que hoje muitas pesquisas da ciência e da própria psicologia diz o quanto é importante uma pessoa buscar acreditar em algo maior, o quanto é importante a fé na vida de uma pessoa. E como é que a gente leva as pessoas a também acreditarem? Como é que nós fazemos isso? É evangelizando, pregando a palavra de Deus. Nesse vídeo de hoje eu vou contar para você 3 técnicas para você, ao pregar a palavra de Deus, impactar as pessoas, transformar as pessoas. Óbvio que nenhuma dessas técnicas são o suficiente se você não tiver a ação de Deus na sua vida, se o Espírito Santo não estiver te conduzindo. Agora, por que não você ter a ação de Deus na sua vida? Por que não você ser canal da graça do Espírito Santo e ao mesmo tempo buscar se desenvolver? Afinal de contas, nós somos templos do Espírito Santo e nós devemos sim buscarmos nos desenvolver diariamente. Nós não devemos ficar acomodados, afinal, fé sem obras é morta. Então vamos entrar em ação, buscar desenvolver a nossa comunicação, a nossa habilidade de falar em público, para ao evangelizarmos podermos tocar a alma e o coração das pessoas. Esse vídeo, na verdade, é a parte 2 de um que eu publiquei alguns meses atrás no meu canal do YouTube, também tem no podcast. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, inscreva-se. Tem mais de 300 vídeos gratuitos para o seu desenvolvimento. E se você ainda não fez o download do meu podcast, faça também. O bacana do podcast é que quando você está offline, sei lá, você está viajando, você está na fila de algum lugar esperando, você tem acesso a todo esse conteúdo de forma gratuita e quando você estiver sem internet. Então, no vídeo passado, eu falei sobre 3 técnicas para você fazer uma pregação de alto impacto. Esse vídeo deu e está dando o que falar. No YouTube tem muitos comentários positivos, comentários negativos, não importa. Cada um tem a sua opinião e a sua opinião ela é sempre muito bem-vinda aqui no meu canal. Inclusive, já deixa aqui os seus comentários se os meus vídeos agregam, se é a primeira vez que você me assiste ou não. Mas vamos lá. No vídeo anterior, eu falei sobre 3 técnicas de pregação. A primeira, eu falei da importância de logo na introdução você chamar a atenção do público. Ensinei algumas coisas, como você fazer isso. A segunda técnica é você ler a Bíblia durante a sua pregação. Sim, você deve ler a passagem, você deve trazer a Bíblia na sua mão e fazer a leitura dela na sua pregação. Ou simplesmente, de repente, do tempo que você tiver, você citar sem a audiência, sem o público ter que abrir. Também você pode fazer isso. E a terceira técnica que eu falei no vídeo passado foi exatamente como é que você orquestra o assunto central de uma pregação, como é que você orquestra suas ideias. Você pode usar de música, você pode dar exemplos, você pode contar histórias. E ainda, eu dei uma quarta dica que é você fazer no final da sua pregação as pessoas entrarem em ação. E na verdade, se você estiver fazendo uma pregação em vídeo, você também pode usar as técnicas que eu compartilhei. Agora, nesse episódio de hoje, eu quero compartilhar 3 novas técnicas para você utilizar quando você estiver pregando, evangelizando. Técnica número 1, mudar a entonação da sua voz. Nós nos comunicamos através da nossa voz. E tem algumas pessoas que elas têm um timbre vocal mais suave, elas falam de uma forma mais tranquila. E quando elas começam a falar, o início da fala é num tom e elas terminam a pregação inteira, 30 minutos, 1 hora no mesmo tom. O que vai acontecer? Alguém vai dormir, alguém vai perder a conexão. Então, para você potencializar a ação de Deus, sendo você o canal da graça para tocar na vida daquelas pessoas, mude a sua entonação vocal. Não use o que eu chamo de voz de abajur, é aquela pessoa que do início ao fim da sua pregação, da sua palestra, não importa, ela fala no mesmo tom. Isso gera sono, isso corta a conexão do público com você. E se você é o canal da graça de Deus, você não está
fazendo a sua melhor parte não. Então precisa mudar sim a entonação vocal. Técnica número 2, usar da criatividade. Criatividade é um presente que Deus nos deu. Use da criatividade, faça coisas diferentes. Por exemplo, uma pergunta que me fazem, Gi, numa pregação, eu posso usar de slides? Eu posso usar o Data Show? Sim, você pode usar. Tem uma pregação do pastor Cláudio Duarte que faz pregações maravilhosas, que inclusive conecta, gera bom humor. Nossa, só falar do pastor Cláudio Duarte já daria um vídeo só pra gente falar sobre isso. Mas enfim, e que ele usa slides. Inclusive, muitas pessoas vão para o culto e não levam a palavra de Deus. Então, o que ele faz? Ele pede para abrir, mas no slide está o versículo, está sendo projetado o versículo que ele está lendo para as pessoas. Então, sim, você pode usar de slides. Mais uma dica para você usar de criatividade é no meio da sua pregação, você colocar uma música. Então você deixa o Ministério de Música ali atento a você, combina com eles antes e também diga, olha, se no meio da pregação o Espírito Santo colocar algo no meu coração, eu vou dar um sinal para vocês e a gente entra na música, combinado? Mas é importante você ter esse diálogo com o Ministério de Música. Não adianta o Ministério da Pregação estar desconectado. Vocês precisam inclusive falar, conversar, fazer a oração juntos, se prepararem para esse momento juntos. E então você pode, no meio da sua pregação, utilizar de uma música. Música é extremamente poderosa. E aí, falando em criatividade, eu me lembro do saudoso Padre Léo. Eu não sei se você já viu alguma pregação do Pastor Cláudio ou alguma pregação do Padre Léo, mas, meu Deus, eles realmente, nossa, vazam o Espírito Santo assim por todos os lados e eles usam de criatividade nas suas pregações. Eu me lembro de uma pregação do Padre Léo, aonde tinha um vaso de flor do lado do púlpito que ele estava usando para fazer a pregação, tinha um vaso de flor. Ele agachou e usou a flor como exemplo. E aí tinha uma flor grande, uma flor pequenininha, tudo aquilo ali que estava ao lado dele, ele utilizou como recurso, como criatividade para tocar ainda mais, para deixar a mensagem que ele queria passar de forma mais profunda na vida daquelas pessoas. Então use de criatividade, faça coisas diferentes. Pode usar uma dinâmica na pregação? Pode usar uma dinâmica, óbvio que sempre movido pela ação do Espírito Santo. Não é porque você achou que isso vai ser muito legal que você vai usar. Está condizente com tudo que você vai pregar? Está ligado ao propósito que Deus tem para essa pregação? Manda ver. Técnica número 3. Testemunho de vida. A palavra pode até convencer, mas é o testemunho que arrasta, que leva a pessoa a realmente acreditar que aquela mensagem que você passou é verdadeira. Então, fale daquilo que você viva. Não adianta você pregar algo que você não vive. Primeiro você tem que ser exemplo da pregação. Primeiro você tem que vivenciar. Então, quando você trouxe a pregação, traga junto o seu testemunho, porque ele vai enriquecer ainda mais tudo aquilo que você já falou antes. Se você não tem testemunho, deixa Deus tocar no seu coração, deixa Deus agir, transforme as palavras em obras, transforme a sua fé em obras e aí sim evangelize. Agora, muitas pessoas também me perguntam, hoje, qual é a pior pregação que pode existir? A pior pregação é aquela que você não fez. Então, evangelize as pessoas, tome coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é, mesmo com medo, a gente enfrentar a situação e ir lá e falar. E no vídeo passado, inclusive, eu falei muito sobre medo. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui o link na descrição desse episódio para você ter acesso. Como é que você pode vencer o medo? Como é que você pode superar a ansiedade quando você, inclusive, estiver falando diante de um público? Agora, de tudo que eu compartilhei com você, eu tenho uma pergunta. O que fica no seu coração? Qual dessas técnicas mais chamou a sua atenção? Compartilha comigo aqui nos comentários. Ou se esse vídeo gerou valor para a sua vida, contribuiu, deixa aqui #valor. O seu comentário ele é muito precioso para mim. Quando eu vejo o seu comentário, eu penso, Gi, você está no caminho certo, está contribuindo na vida das pessoas de forma gratuita, continue. Então o seu comentário, deixa ele aqui para mim, combinado? E se você não se inscreveu, inscreva-se no meu canal. Na descrição desse vídeo tem todas as redes sociais para você poder ter mais acesso a outros conteúdos. A minha missão, o meu propósito é unir a psicologia, é unir a espiritualidade, levar para as pessoas de uma forma mais prática, de uma forma simples, para que elas possam aplicar no seu dia a dia, viver a sua melhor versão e ter vida em abundância. Agora, para encerrar,
eu quero te dar um simples exemplo de como é que você pode fazer uma mini pregação em minutos utilizando dos recursos que eu falei para você. E para fazer tudo isso, um PS, antes de ligar essa câmera, obviamente, eu fiz a minha oração. Vamos ao exemplo? Alguma vez você passou pela situação de ver uma cena, de ver algo acontecer que você não aprovou? Que você ficou até mesmo com raiva, bravo com aquilo? Pois hoje eu quero falar para você do que está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 1. Não julgueis e não sereis julgados. Muitas vezes nós vemos coisas, nós presenciamos coisas presencialmente mesmo ou até mesmo na internet que a gente não aprova. Meu irmão, minha irmã, não julgue a pessoa que fez aquilo. Se Deus não julga, quem somos nós para fazer? Você é como esse objeto que está aqui. Esse objeto de decoração, esse pequeno abajur. Nesse momento, essa lâmpada, ela está o quê? Acesa. Você consegue ver pequenos pontos de luz. Você é assim quando você acolhe, quando você está em oração pela outra pessoa. Agora, quando você começa a julgar a sua luz, acontece exatamente isso. Ela se apaga. E aí você deixa de viver a sua missão. Para complementar o que eu estou dizendo para você, deixa eu pôr aqui a lâmpada no lugar dela, eu quero ler outra passagem com você, também do Evangelho de Mateus, mas agora no capítulo 22, no versículo 39. Nessa passagem, Jesus está dizendo da importância do preceito de nós amarmos primeiro a Deus e o segundo, o seu semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você deixa sua luz brilhar, quando você reza, ora pela outra pessoa, você está amando o próximo como a ti mesmo. Porque eu tenho certeza que se você está assistindo esse episódio comigo, você ora por você. Você faz a sua oração. Então esse é o seu chamado. Ame a Deus em primeiro lugar, se ame e ame ao próximo como a ti mesmo. E eu confesso que por muito tempo, até mesmo como psicóloga, como coach, quando eu ouvia as pessoas que vinham até a mim para buscar ajuda, eu pensava, meu Deus, como essa pessoa pode fazer isso? Ela está acabando com a vida dela. E eu aprendi, e aprendo diariamente, a não julgar. Não julgar é um desafio. Não julgar é um chamado que nós temos. Dentro da nossa profissão, dentro da nossa vida pessoal. Então hoje eu encerro essa pregação convidando você a não julgar e, pelo contrário, amar as pessoas. Fique com Deus, entre em ação, ame as pessoas ao seu redor e para a gente fazer algo prático, eu tenho um convite para você. Hoje, quem você decide amar intensamente? A Deus você já ama, ok. Mas quem ao seu redor você vai decidir amar? Não através de palavras, mas através de gestos. Sabe essa pessoa? Pensa no nome dela agora. Ao terminar esse vídeo, entre em ação. Entre em ação ligando para essa pessoa, mandando uma mensagem para ela, fazendo algo concreto, indo até ela e dando um abraço. Mas entre em ação. Ame ao próximo, hoje. Esse é o meu convite. Esse é o meu recado para você hoje. Um beijo, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Até lá!